Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, estamos chegando. Hoje é uma quarta-feira, mas tá com uma cara assim meio de sexta, né? Meio de sábado, sei lá, por causa do feriado de amanhã, então a gente assim tá mais animado, todo mundo fica mais animado, né? Gente, a entrevista de hoje eu acho que vai ser assim sensacional, acho não, tenho certeza, vocês vão gostar muito. Convidei o doutor Rander de Andrade, aliás, Rander Andrade, não tem o D, Rander Andrade, advogado especialista em direito público. Direito público é extremamente abrangente. Mas a gente vai entender uma série de coisas que, por exemplo, a gente acompanha na televisão, nos jornais, nos telejornais, e são nomes que a gente, distritão, por exemplo, o que é isso? Distritão, por exemplo, é um distrito enorme, grande, né? Então a gente vai aprender hoje aqui com o doutor Rander, que nos dá o prazer da visita. Querido, muito obrigado. Seja Roberto, muito bem-vindo, viu? Obrigado você pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Vai ser muito bom. De abrir esse espaço para que a gente possa conversar com as pessoas, trazer um pouco de conhecimento específico, tirar as dúvidas, que as pessoas ouvem falar muito dessas coisas, de reforma eleitoral, reforma política. É tudo meio complexo. Sim. Às vezes a gente entra pelo ouvido, sai pelo outro, a gente continua não entendendo nada. E então, faz uma cara de que entendeu, né? Faz... Isso, verdade, né? Exatamente. Bom, exatamente. Foi um privilégio ter sido apresentado a você pelo nosso querido Cardella, né? Doutor Cardella. Cliente assíduo aqui do programa. Doutor Haroldo Cardella é uma pessoa muito sempre especial. Aqui, né? Eu conhecia a família desde o doutor Júlio, né? Doutor Júlio Cardella, que foi um brilhante advogado de Campinas também. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Doutor Rander. Rander é com R mesmo, vocês vão ver aqui, né, quando ele vai ser credenciado. Rander, tem alguma razão específica para ser Rander? Pois o meu pai, não vou dizer que ele não gostava de mim não, mas o meu pai, ele teve um grande amigo que era de Boa Esperança. Eu sou de Carmo do Rio Claro, eu sou mineiro nascido em Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro. E ele tinha um grande amigo de Boa Esperança que se chamava Rander. Inclusive eu tenho um primo mais velho que eu, que também se chama Rander. O Rander era amigo da família. Ah, entendi. Quando a tragédia é coletiva, ninguém tá certo. Brincadeira. Eu tenho até afilhados que se chamam Rander. Né? Que bom. Um vai vingando o outro. Vai vingando. Doutor Rander, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Processual Civil. É civil, naquele caso. Civil. Só civil. Pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Tem hora que a gente fala civil, tem hora que fala civil. Estranho, né? Depende da hora. Depende da circunstância aí. Foi conselheiro tutelar do Conselho, foi titular do Conselho de Contribuintes de Campinas. Titular, não tutelar, titular. Isso. Chefe de gabinete, também secretário de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Carmo do Rio Claro, cidade onde nasceu. Assessor jurídico da Prefeitura, da Câmara Municipal de Alpinópolis, assessor especial da presidência da Câmara de Paulínia, tem aqui, né, sócio do escritório Baumgartner, é isso? Isso, Andrade Almeida e advogados associados desde 2004. E beleza, hein? Desde quando fazia direito, já tinha essa opção por esse segmento ou foi algo que no caminho aconteceu? Na verdade foi o seguinte, meu sonho foi sempre ser advogado, né? Eu até queria ser advogado para ser diplomata. Esse era um sonho de menino. Queria ser diplomata. Mas as coisas acabaram se embrenhando por outro lado. Quando eu me mudei para Campinas, em 91, eu prestei um concurso para a Prefeitura de Campinas. E eu trabalhei durante 3 anos e meio, quase 4 anos na Prefeitura de Campinas. E na Prefeitura de Campinas, eu comecei a criar gosto pela área do direito administrativo. Depois eu fui para o Tribunal do Trabalho, onde eu realmente tive estrutura de trabalho. O Tribunal do Trabalho de Campinas, 15ª Região, foi para mim um aprendizado incrível. Foi onde eu criei amor pelo direito administrativo. E daí eu fiquei. Assim que eu me formei, eu pedi exoneração do meu cargo efetivo no Tribunal do Trabalho. Eu lembro que na época a diretora era Vanderly, muito querida Vanderly, falou: Rander, não saia. Você vai ser um advogado, um profissional muito promissor aqui dentro. Eu falei, eu me formei, estudei 4 anos para ser advogado. Isso, hein?
Isso foi em 1996. Em Campinas. Em Campinas. Muito bem. É que Vanderlei eu conheci como assessor do prefeito de... Paulínia. Isso. É outra Vanderlei. Outra Vanderlei. Também não é um nome muito comum. Não. Isso que, né? Por isso também que eu me lembrei. A Vanderlei foi chefe de gabinete. Eu conheço a Vanderlei também. A Vanderlei, Moura, a Vanderlei de Paulínia. Muito bem. Olha... Por que você queria ser diplomata? Não era melhor ser ministro? Porque como ministro você poderia ter 51 milhões guardados no apartamento. Né? Num bunker aí. Eu acho, Alberto, tem coisa que não tira o nosso sossego. Eu acho que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é o travesseiro. Se você tiver condição de deitar no travesseiro e dormir e não perder o sossego, não tem dinheiro que pague isso. Sem dúvida. A sua felicidade, a sua tranquilidade, os seus amigos... o seu filho tendo orgulho de você. Eu sou pai, eu tenho meu filho, João Pedro. E o meu filho ter orgulho de mim é uma coisa muito importante para mim. Isso não tem dinheiro que pague. Eu queria dizer, é um negócio assim impagável. E eu tenho certeza que o meu filho vai ter orgulho de mim, não pelo dinheiro que eu tenho, mas pelo homem que eu sou. Sim. Isso é o mais importante. Até porque, né, a gente nasce sem nada, morre, não leva nada e luta por uma série de coisas que não nos pertencem, né? Que acabam, de repente, aí, nesse intervalo do nascer e do morrer, que todas as coisas acontecem. Mas é interessante, né? O Gedel, eu hoje fiz questão de postar nas redes sociais um vídeo do Gedel, ele nas ruas sendo entrevistado por um repórter, e ele falava, estou na rua porque tem muita corrupção, precisa acabar com a corrupção e tal. A cara de pau, como é que pode? Eu não sei, que profissão que lhe permite ganhar o suficiente para acumular 51 milhões, fora o que ele depositou em banco, fora o que ele gastou, o que ele comprou e tal. Que profissão lhe permite isso, sem ser a profissão do ladrão? Talvez jogador de futebol. O Neymar tem esse dinheiro. O Neymar pode ter esse dinheiro, mas fora jogador de futebol, jogador de tênis, alguns ícones de golfe, o Tiger Woods. O lutador de boxe, exatamente. Teve a luta do McGregor agora. Sim, foi milionário e tal. Um ganhou 100 milhões de dólares, outro 300 milhões de dólares. O esportista, ele consegue isso. Agora, um cidadão comum, um trabalhador, não consegue acumular isso. Não consegue. Esse dinheiro que está lá é seu também, né? Eu acho que é de todo mundo, né? De todo mundo. Você fez até a conta aqui. Eu fiz a conta, eu tenho 24 centavos desse dinheiro lá. Sim. Cada brasileiro tem um pouquinho desse dinheiro lá. E eu exijo os meus 24 centavos. Foi uma doação de 24 centavos por habitante para o Gedel. Que coisa. Como é que você está vendo essa turbulência política no país? Porque é o seguinte, quando teve o impeachment, porque nós estávamos aqui, às vezes inocentemente acreditando, que o impeachment veio em razão de tanta denúncia, de tanta corrupção, essa coisa toda. Não especificamente dela, da presidente. Teve aquelas pedaladas e tal. Mas a sensação que nós tínhamos é de que a coisa ia melhorar e que esse pessoal, os bandidos iam para a cadeia e tal. Mas piorou, vem mais coisa, mais denúncia envolvendo todos os partidos. Como é que você vê isso, editor? Eu acho que a gente tem que ver o lado positivo disso tudo, né? Tem um lado horrível, que é a corrupção, mas tem um lado positivo. Eu acho que a podridão está saindo debaixo do tapete. Hoje em dia, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, nós temos uma estrutura investigativa muito forte. Então, a podridão, a corrupção, acho que não aumentou. Eu acho que está se tendo condição de descobrir a corrupção. Você acha que não aumentou? Eu acho que não aumentou. Tá, até por receio. Eu acho que não aumentou, mas eu acho que a corrupção agora está aparecendo. As coisas estão aparecendo. Coisas que antes ficavam debaixo do tapete, escondidinhas e ninguém sabia, hoje estão sendo realmente investigadas, não estão sendo engavetadas e as coisas estão andando. Isso é um belo trabalho do Ministério Público. Era disso que se vangloriava o PT, o Lula, a Dilma, dizendo que no governo deles aí a coisa veio à tona, sobretudo no governo da Dilma. Quer dizer, eu acho que também era o que restava de argumentação, né? Na verdade, não foi o governo do PT, não foi o governo Dilma. As instituições democráticas, elas vão se fortalecendo. E esse fortalecimento da instituição democrática faz com que cada instituição tenha mais autonomia para trabalhar. Hoje o Ministério Público é muito forte, muito sério e muito organizado. Ele tem condição de trabalhar e de investigar. O Ministério Público, as polícias, a civil dos estados, a Polícia Federal, estão investigando a corrupção de maneira contundente. Isso é maravilhoso. Essa eu não sei se a Suprema Corte faz
não sei se existe aí uma certa rixa, se existe alguma, vamos botar uma inveja, não sei, em relação aos procuradores, em relação aos promotores. Você acha que a Suprema Corte sente que está perdendo um pouco do poder, embora isso não seja real? Eu acho que não. Eu acho que os embates entre a Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República foram muito mais políticos do que institucionais. Eu acho que a instituição Supremo Tribunal Federal e a instituição Ministério Público, elas andam em harmonia. Eu não vejo nenhum embate. Existe um embate político entre algumas peças que fazem parte dessas instituições. Por exemplo, o Gilmar sempre alfineta o nosso procurador-geral. Sim. O Janot. Alfinetar, você foi muito educado. Ele usa espada mesmo, não usa nem alfinete. E vice-versa. O Janot também sempre alfineta o Gilmar Mendes. Então, essas duas peças do Judiciário, do MP, vão se alfinetando. Isso não quer dizer que o Judiciário e o Ministério Público estejam em pé de guerra. Eu acho que não. Mas, por exemplo, você não acha que a política, ou por outra, que essas duas instituições deveriam ser apolíticas? Então, eu acho que a instituição, sim. Mas qualquer instituição que exista, qualquer coisa, onde existe ser humano, onde existe ser humano, existe a política. E a política boa. A política boa é necessária, né? Não vamos ver, a gente fala política, as pessoas já pensam em safadeza, em roubalheira, e não é verdade, não é essa a política. Existe a política da boa vizinhança, existe a política da convivência. Então, a política é necessária no ser humano. E faz com que as nossas relações sejam mais abertas e mais próximas. Entre vocês, advogados, nos jantares que vocês estão aí conversando, vocês têm a plena convicção de que isso realmente vai colocar na cadeia quem tem que ir para a cadeia? Olha, veja bem, quando a gente conversa em jantares de advogados, almoços de advogados, cada um tem uma opinião, né? Mesmo porque advogado, geralmente a gente tem opiniões contrárias. E isso é muito frutífero. Sim, porque o princípio da democracia, se todo mundo pensasse igual, a situação seria muito triste. Eu acho que o embate entre, por exemplo, esquerda e direita é muito importante. As pessoas até não fazem a perfeita distinção entre esquerda e direita. Vamos pensar, o que a direita prega? A direita prega, isso em linhas gerais, tá? Não quero aqui explanar, esmiuçar as coisas, mas em linhas gerais, a direita prega um Estado mínimo, uma intervenção estatal mínima, um Estado pequeno e a liberdade. Isso é a proposta ideológica da direita. Qualquer direita, em qualquer lugar do mundo. E o que a esquerda prega? A esquerda prega no mundo inteiro um Estado forte, intervencionista e a igualdade. Agora, o que é melhor? Eu não sei. Aí eu já não estou aqui para deixar de ser direita, esquerda. Eu acho que são algumas situações que são muito peculiares. Mas basicamente, essa é a distinção entre direita e esquerda. E no direito tem isso. As pessoas pensam de formas diferentes. Com certeza. Eu acho que ninguém está certo e ninguém está errado. Mas eu acho que bastante gente vai presa e bastante gente está sendo presa. Sim, não, e já há algum tempo, né? Sim. Já há algum tempo aqui para tirar aquela máxima de que cadeia era feita só para negro, para pobre, para as mulheres, para as prostitutas e essa coisa toda. Não, tem o homem mais rico do Brasil por um período estava na cadeia até está em prisão domiciliar até hoje, tá certo? Dá licença um pouquinho, doutor, e eu quero que na sequência você me responda exatamente, explica o que vem a ser o Distritão. Vamos lá. Tá todo mundo falando sobre o Distritão, tá certo? É isso aí, conversando aqui com o doutor Hander, entendendo algumas coisas que são importantes. Distritão é uma coisa que... O que é um distritão? Tem gente que fala assim, é um distrito muito grande. Não é isso. Eu continuo aqui com o doutor Hander. Quase que eu chamo intervalo aqui, mas já me deram um toque no ponto aqui. Não tem intervalo não, daqui a pouquinho. Então nós continuamos aqui. Vamos lá. Hoje, qual que é o sistema hoje de eleitoral? Nosso sistema eleitoral hoje, ele é o sistema proporcional. Proporcional. Que tem que atingir o coeficiente eleitoral, Isso. Depois divide pelo número de cadeiras, aquela coisa toda. Tá? Isso. Isso é bom, né? Vamos lá. Depende. Depende da visão. Se você tiver uma visão de fortalecimento partidário,
se você priorizar que o partido seja mais forte, esse sim é o melhor sistema. Tá. Um partido forte. Se você quiser uma relação mais pessoalizada, menos partidária, e não sei, isso não seria a melhor alternativa. Então, vamos explicar tudo como ocorre hoje. Hoje nós temos dois tipos de eleição. Existe a eleição majoritária, que é a eleição de prefeitos, governador, presidente, senadores. Uhum. E temos as eleições proporcionais. As proporcionais são dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Tá. Como é que funciona? Nessas eleições, você vota num candidato, mas você está votando de certa forma no partido. Por que você está votando de certa forma no partido? Para que alguém seja eleito, o partido tem que fazer o que se chama quociente eleitoral, que é o que você acabou de falar. Pega o número de cadeiras existentes, o número de eleitores, divide. Uhum. Nós temos 100 mil eleitores. Tá. Temos 10 cadeiras, por exemplo. Divide 100 mil por 10, o quociente eleitoral é 10 mil. 10. Então, a cada 10 mil votos que o partido tem, ele faz um candidato. Ele faz uma cadeira, faz uma cadeira. Tá. Ele elege um vereador, um deputado, o que quer que seja. Se ele tiver 40 mil votos, ele vai ter 4 cadeiras, independente se o outro foi o candidato, foi mais ou menos votado. Exatamente. Tá, muito bem. Exatamente. Isso não vai valer mais. Pelo texto da atual reforma, não. Não. Mas ainda precisa ser sancionado, precisa ser aprovado. Só foi aprovada pela comissão especial. Pela comissão especial. Isso tem que ir a plenário ainda. Tá. Tem que ir a plenário da Câmara e depois a plenário do Senado. E depois, o presidente... Isso vira lei. Isso vira lei. Isso é uma PEC. PEC. Isso. Ao pé da letra, de emenda constitucional... O P é o quê? É projeto. Projeto de emenda constitucional. Isso, projeto de emenda constitucional, é a PEC. Perfeito. Isso é uma PEC. E a PEC depois vai fazer parte da Constituição. Perfeito. É uma emenda à Constituição. Tá? Agora é o seguinte, pela comissão, como que funcionaria o distritão? Então, pela comissão é o seguinte, aprovaram para a próxima eleição o chamado distritão. O que é o distritão? Você vai realmente fazer um distritão. Depois eu vou te explicar qual é a diferença do distrital misto, Tá. do distritão. Vai se dividir o Brasil em distritos. Cada estado seria um distrito. Tá. E como é que vai funcionar? Os votos, os mais votados de cada estado, eles serão eleitos, independentemente de partido. Tá. De votos em legenda. Perfeito. Então, o voto em legenda não vai contar. Vai ser a lista dos mais votados. Perfeito. Se São Paulo, por exemplo, eu não me lembro agora de cabeça, se tiver 54 deputados para o Congresso, os 54 mais bem votados do estado de São Paulo seriam eleitos. Muito bem. Só que nesse texto da PEC, o distritão seria somente para a próxima eleição, de 19. Tá. Para 2022, a gente vai partir para o distrital misto. Que seria? Então, o distrital misto, vou te explicar primeiro como é que é o distrital, para a gente ir para o distrital misto, para não ter confusão na cabeça das pessoas. Como é que funciona o sistema distrital? O distritão, você divide um país em distritos, Tá. e cada distrito é um estado. Tá. No distrital, você vai pegar dentro de cada estado, você vai formar distritos territoriais ou por RMC, eu não sei qual o critério vai ser. Dependendo do tamanho do estado, você tem vários distritos e tal. Isso, cada estado e cada distrito tem X vagas. Se São Paulo tem 54 deputados, vamos dividir pelo número de eleitores de cada distrito vai fazer X deputados. Se forem 10, são 5, quase 6 por... Depende do número de eleitores de cada distrito. De cada distrito. É proporcional ao número de eleitores. Mas ainda assim vão ser eleitos os mais votados daquele distrito. Daquele distrito. Mas, por exemplo, você tem um deputado federal de Campinas. Hoje, você pode votar, se você morar em Presidente Prudente, em Presidente Venceslau, você pode votar em alguém de Campinas. Aí, nesse caso, não poderia. No distrital, você não pode. Você só pode votar em alguém da região de Campinas. É muito complicado isso para o povo entender. Mas isso é interessante. Eu, pelo menos, eu defendo a questão do distrital, porque na eleição distrital você é muito próximo, você é mais próximo do candidato. Sim, sim. Você tem condição de cobrar. Uma campanha muito mais barata também, né? Exatamente. Você faz ali regional. Como é que eu vou? Eu voto num deputado porque amigo meu, ele é de Presidente Venceslau.
Nunca mais ouvi falar. Você só votou porque é seu amigo e você não tem como pedir. Um amigo de um amigo. Entendi. Eu não tenho Até como... para cobrar você não vai cobrar. Não tem como cobrar. Você nem sabe da necessidade do distrito dele. Exatamente. E aqui... Tá, então isso é interessante. Esse é o distrital. Esse é o distrital. E o que é distrital misto? O distrital misto é misto porque ele tem uma parte, metade das vagas é feito pelo sistema distrital. E a outra metade pelo sistema proporcional em lista fechada. Opa! O que é o sistema proporcional em lista fechada? É o mesmo esquema proporcional que é hoje. Você vota por partido, o voto seria do partido. E cada partido já tem a lista preferencial dos candidatos. Sei. Então, o Alberto César é do PA, do partido do Alberto, e ele é o cabeça do PA. Então, se o PA fizer um deputado... Serei eu. Você. Eu também estou no PA. Se fizer 2, vamos eu e o Alberto. Ah, entendi. Bom, não gosto desse sistema. Eu acho o distrital misto um pouco complicado, mas quem defende por quê? Porque no distrital misto, teoricamente, você estaria deixando o partido forte e a pessoalidade também forte. Sim, mas doutor, como que a gente vai pensar em deixar um partido? Nós temos 35 partidos. Mas não existe, você não sabe a filosofia do partido, essa coisa toda. Se nós tivéssemos 3, 4, de repente, não, a ideologia do partido é essa, tal. Mas, nesse caso... Então, vai ser seria o distritão para 2019. Isso. E depois... O distrital misto. Distrital misto. Isto, que é esse que vai ter parte do voto, parte dos eleitos no sistema do distrital e parte dos eleitos no proporcional, que é o sistema atual. Muito bem. Dá licença um pouquinho aqui. Bom, pelo menos a gente está entendendo, né? Que é misto, que não é misto. Isso é muito legal. Dando umas explicações para a gente aí de como é que podem ser essas mudanças aí na política. E é uma coisa realmente muito interessante. Agora vamos deixar um pouquinho essas reformas. Aliás, só para a gente finalizar, eu ouvi hoje, eu não sei se já foi aprovado ou não haverá mais coligações para as próximas eleições? Isso está sendo votado, até você está dizendo que ouviu isso hoje, eu estou meio fora da TV. Mas se isso for realmente confirmado, os pequenos partidos estão numa situação muito complicada. Porque as coligações são feitas geralmente por tempo de TV, tudo mais, isso beneficia os pequenos partidos. Com o fim das coligações, os pequenos partidos estão numa situação muito difícil. Ficariam numa situação muito difícil. Então, mas sabe o que acontece? Veja bem, né? Data vendo é quem tem opinião contrária. Mas nós temos muito partido nesse país aqui. É muito partido, gente. Uma coisa assim que não dá para você entender, porque cada partido recebe um dinheiro a título de fundo partidário, não recebe? Recebe. E não é pouco, né? Não. E outra coisa, quanto tempo eu não vou citar nomes, mas aí de repente você está na sua casa, quando está chegando o próximo de eleição, aparece lá o presidente de um determinado partido que você se lembra que viu a imagem dele na eleição passada, porque ele fica 4 anos praticamente fora, aí de repente ele aparece, põe a carinha na TV, porque é o partido dele e tal, e aí vem com críticas contundentes e tal. Gente, o pessoal fica omisso durante o tempo todo e aparece só em eleição. Não, doutor, essa é meu favor. É realmente muito complicado. O grande problema do nosso sistema partidário, o pluralismo partidário, é que os partidos acabam não tendo ideologia. Sim, mas não existe 35 ideologias. Não existem. Não tem como. Você vai ideologia, salvo engano, existe a direita, a esquerda e o centro. Aí vai... mais ou menos à direita, mais ou menos à esquerda, mais ou menos no centro. É complicado, né? É muito difícil. Em termos ideológicos não existe. Em termos de ideologia, não. Em termos de interesses, sempre. Mas em termos ideológicos, não existem 35, 37 ideologias. E outra coisa, tem uma lista, meus amigos, de mais de 50 partidos esperando a homologação, porque não é uma coisa assim, mas vamos criar um partido, não é? Tem lá todas as regras, né? Mas todo partido que consegue a homologação, ele passa a receber o fundo partidário. Exatamente. Todo partido existente passa a receber o fundo partidário. Só que a criação de partido não é tão simples, mas as pessoas acabam se dedicando e conseguindo. Existem partidos que são novos, que são partidos sérios, buscam as coisas, mas eu prefiro não entrar nesse... Mas ainda que seja sério, não precisa mais. Sim. Não precisa mais. Pô, Felícia é um outro partido. Você quer fazer alguma coisa para a nação? Felícia é um partido existente. Aliás, isso deveria ser muito antes dos 35, né?
se realmente não houver coligação e tal, há uma tendência a que nós tenhamos muito menos partidos, porque esses partidos negociam tempo de televisão, eles vendem tempo de televisão, gente. É uma coisa assim impressionante, né? Não é, o Charles de Gaulle já falava lá, não é um país sério, né? Realmente, do jeito que tá, as coisas não se caminham para um jeito sério. Esse comércio da venda do tempo é sabido e existe. Isso é moeda de troca, digamos assim. Doutor, essas delações que comprometeram e abriram os olhos, né, de muita gente no Brasil, elas continuam. Agora, há determinadas pessoas que estão presas, por exemplo, o Eduardo Cunha. A delação do Eduardo Cunha, acho que pouca coisa acrescentaria, talvez por isso ainda não se chegou a um acordo. É possível, porque eu não vi o texto da delação do Cunha, mas para a delação realmente valer alguma coisa, ela tem que trazer algo novo. Digamos assim, eu vou dedurar uma coisa nova. Sim. Né? Não basta eu trazer um assunto requentado, que já está em pauta, com os mesmos atores, que eu não vou conseguir nada. O Ministério Público não vai aceitar esse acordo de delação. Essa delação premiada só para confirmar coisas que eu já tenho confirmadas. Então, talvez o Eduardo Cunha não tenha trazido nada, não tenha acrescentado nada. Mas dizem por aí, dizem por aí que a delação dele seria bombástica. Bombástica? Dizem... Como a do Palocci, que o Palocci falou no depoimento ao juiz Sérgio Moro que ele estaria ali para colaborar e se quisesse teria muita coisa para falar, mas também morreu nisso, não se falou mais nada. Pelo que chegou aos cidadãos comuns até agora, a delação dele não acrescentou nada de novo. Mas pode ser que tenha muita coisa sendo negociada ainda, muita coisa sendo tomada em delação. O que é improbidade administrativa? A probidade é a correção. Bom, eu perguntei improbidade, você está respondendo primeiro a probidade. Isso. Vamos lá. Eu vou responder o que é a probidade. Vai falar o que é improbidade, deve ser o contrário. Né? Exatamente. Para a gente entender o que é improbidade. Tá. A probidade é a retidão, a correção da gestão pública. Isso é a probidade administrativa. A improbidade é o inverso disso. Tá. É exatamente o inverso disso. São as coisas erradas, são as maracutaias, as mutretas e tudo mais. Isso sim é improbidade administrativa. Nós temos uma lei, que é a lei de improbidade administrativa. E ela é muito séria, é uma lei muito pesada, onde as pessoas que são processadas por improbidade administrativa, isso não é crime, tá? Crime, a esfera criminal é uma, a esfera da improbidade é outra. Por o mesmo fato, a pessoa pode ser processada por improbidade e criminalmente, pelo mesmo fato. Mas pera um pouquinho, explica aqui, quem burla essa lei, quem de repente pratica improbidade administrativa, necessariamente não será processado criminalmente? São esferas distintas. A esfera criminal, ela busca digamos assim, o fim dela é a punição efetiva do cidadão, no seu direito de liberdade, o seu direito de ir e vir. Tá. A improbidade administrativa, ela tem umas outras penas. Quais são as penas da improbidade administrativa? É a suspensão dos direitos, a perda dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário daquilo que foi se tornou roubado, digamos assim. Então, existem outras penas. A pena de multa, às vezes não é só a restituição. Existem condenações que, além da restituição, a pessoa é condenada na devolução do dobro ou triplo do prejuízo causado. Mas ainda eu não consegui entender o seguinte. Quem, de repente, foi condenado por improbidade administrativa, pagou multa, devolveu o dinheiro, perdeu direitos e tal, ainda assim é passível de uma ação criminal em cima da pessoa? É passível da ação criminal em cima da pessoa. Entendi. Que são coisas diferentes, são finalidades diferentes de cada processo. Tá. Muito bem. No popular, vamos lá. Um é para prender. Tá. O outro é para pegar o dinheiro de volta e não deixar que a pessoa volte para o cenário público. Muito bem. No popular. Agora, os profissionais da área que me perdoem. Outro dia eu convidei um advogado para vir para uma entrevista e ele falou assim, eu não posso porque eu vou a Tremembé
eu vou num presídio lá em Tremembé, vou visitar lá um prefeito. Falei, nossa, mas as coisas mudaram. Antigamente a gente visitava prefeito da prefeitura. Hoje em dia tem gente de todo tamanho sendo presa. Isso é um mérito do Ministério Público. Agora, eu quero que você explique, assim que eu der o recado aqui, que eu vou dar agora, eu queria que você me explicasse a diferença da improbidade administrativa e a lei de responsabilidade fiscal. Perfeitamente. Bom, muito bem. Eu já ouvi falar que determinado prefeito está respondendo pela lei de responsabilidade fiscal e tal, não sei o quê. Ele também responderia por improbidade, por isso não? Vamos lá. Vamos explicar isso com calma. Você é professor? Não sou professor. Deveria ser. História didática é muito boa. Explica muito bem. Eu já fui professor em cursinho pré-vestibular. Eu dei aula de gramática num cursinho pré-vestibular. Gramática. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa. Eu também sou. Gramática e literatura são as minhas paixões. E pela culinária. Olha, você sabe que... Posso só fazer querido Tuta, né? Que é dono da Jovem Pan. O Tuta está passando por problemas de saúde também. A idade chegou e tal, né? O seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Grande diretor que eu tive na Jovem Pan. Um dos maiores elogios que eu tive na minha vida foi ao sair da Jovem Pan, ele me disse assim, você errou muito, mas dos que passaram pela Jovem Pan, foi um dos que menos erraram na língua portuguesa. Mas aquele foi um elogio muito grande, eu adoro a língua portuguesa, mas erro muito também. Só não erra quem não fala, né, doutor? Não tem jeito, porque a gente tem que ter muito claro uma coisa, a língua falada, ela é de um jeito, a escrita é de outro. Porque às vezes a gente usa na fala um jeito de se aproximar das pessoas, se comunicar de uma forma informal. Às vezes você comete alguns pequenos deslizes, o que não pode acontecer na norma culta. Você não pode fazer isso na escrita. Vai escrever exceção ali, exceção que não está acostumado a escrever, mas como é que eu ponho? X, X, C, 2S e tal. Vira aquela complicação. Mas desculpa interromper aqui. Vamos lá então. Vamos falar sobre a improbidade e sobre a lei de responsabilidade fiscal. Veja bem, são coisas completamente diferentes. A lei de responsabilidade fiscal, ela veio... ela tem esse nome é muito sugestivo e ele é preciso para dar responsabilidade fiscal aos entes públicos. Mas, Rander, o que você está querendo dizer com isso? Seja mais claro. Vou ser mais claro. Antigamente, o que os prefeitos, os governadores, os presidentes faziam? Gastava-se muito mais que arrecadava e os municípios estavam indo para o buraco. Sim. Endividava, principalmente em ano eleitoral. Em ano eleitoral, o prefeito começava a fazer obra, fazer coisa, a cidade estava linda, não tinha dinheiro para nada. Sim. E deixava a cidade completamente endividada. Perdia-se a eleição ou ganhava-se a eleição, quem assumisse pegava uma prefeitura, um governo do estado, um governo quebrado. O novo gestor entrava sem condição nenhuma de fazer nada para a população. Nada. A prestar o serviço público. A lei de responsabilidade fiscal veio exatamente para isso, para dar responsabilidade fiscal. Então, ela proíbe uma série de gastos, ela proíbe que se passe, não de um ano para o outro, mas de gestão para gestão com dívida. O que eu ganho, o que eu arrecado, o que o ente público arrecada nos 4 anos de gestão, ele tem que gastar somente... É como você faz na sua casa. Mas e se acontecer de gastar mais? Porque, Rander, eu recebo vários prefeitos aqui, eu já venho com o lenço, porque eles choram tudo aqui, porque eu peguei uma dívida, porque eu peguei a prefeitura assim e tal. Então, mas os que estão deixando, estão pagando por isso? Exatamente. O que acontece? Se você deixar, você cometer alguns atos que você desrespeite a lei de responsabilidade fiscal, eles podem, em tese, configurar improbidade administrativa. E a responsabilidade fiscal também, ela pode gerar rejeição de contas no Tribunal de Contas. E o prefeito, o gestor, ele pode se tornar inelegível por ter sido as contas dele julgadas irregulares. Como já aconteceu nessa eleição aí, alguns... Bom, então está sendo sério o negócio. Está sendo sério. Está sendo sério. Que bom. Digamos, as instituições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui eu falo do Estado de São Paulo porque a gente vive aqui. Sim, nós estamos vivendo aqui, né? Mas no Brasil todo. Os tribunais de contas, o Ministério Público, estão sendo muito atuantes na fiscalização disso. Isso, graças a Deus, isso é muito importante. Bom, o nosso programa está chegando ao fim aí, mas
o Gedel não vai poder falar que o apartamento não é dele, né? E que ele não tinha conhecimento nenhum pelo dinheiro. Já teve gente que falou que não sabia de coisa muito pior. É verdade, né? Verdade. Esse dinheiro agora, como é que faz? Esse dinheiro volta pro como é que é feito a devolução? Olha, como é que é feito a devolução? Eu vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Hoje eu estava ouvindo uma rádio aqui em Campinas e a notícia da rádio era a seguinte, que na Bahia já está se falando que guardar dinheiro em casa era um hábito da família do Gedel. Que o pai dele guardava, que o avô dele guardava e que ele também guarda. Só que guardar 51 milhões em casa é um negócio assustador. E agora como é que vai explicar o quê? Eu só preciso deixar claro que está sendo investigado se o dinheiro é dele ou não, se o apartamento é dele ou não. Então, tudo que a gente está falando, a gente está falando pelo que a gente ouviu, não pelo que a gente sabe de fato. Falar que não é dele, ninguém assumir, eu chegar lá e você, esse dinheiro é meu. Pode me dar. Prova origem. Prova a origem do dinheiro. Tem que provar a origem. Todo dinheiro tem que ter origem. Tem que ter origem. Dinheiro tem não um vértice ali. Exatamente. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro tem origem. Você trabalhou, você ganhou, você pagou imposto disso. Tá. Isso tem que ter, o dinheiro tem que ter origem. Muito bem. Até porque se você não provar a origem, a multa deve ser muito maior do que o valor que você tem lá, né? Tem apreensão do dinheiro, tem os problemas, digamos, os processos criminais que você vai responder em virtude disso. Mas Gedel, hein, Gedel? E Joés, não deu nem tempo de falar do diálogo do Joés aí, né? Não chegamos ainda no trabalho feito pela Procuradoria-Geral da República. Mas Randy, adorei te entrevistar, viu? Foi um prazer também. E olha, nós vamos te convidar outras vezes. Você é muito gostoso para te ouvir e problemas desse país estão acontecendo a todo momento e você, mais outras vezes, virá aqui com toda certeza, tá bom? Vai ser um prazer. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Você é uma pessoa sensacional, você é um grande entrevistador, um grande profissional. E foi um prazer estar aqui, de verdade. Muito bem, olha, gente, que delícia conversar aqui com o Rander Andrade, advogado especialista em direito público. Você tem direito a 24 centavos do dinheiro que acharam no apartamento do Gedel. Cobre isso. Se ele não te pagar, ou se eles não te pagarem, depois você dá o troco. Não vote em ninguém que esteja envolvido com Lava Jato, que tenha nome citado, nada. Vote em pessoas novas ou em quem está lá, mas que não tem nenhum envolvimento, tá bom? E eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube. Saúde, paz e alegria e muita sorte, gente. Valeu, querido. Obrigado a você.